Olá, meus queridos irmãos, graça e paz a todos e também um bom dia a todos vocês. Graças a Deus, meus irmãos, estamos novamente aqui com vida, paz, saúde, segurança e também no conforto de Deus. E como sempre, meus irmãos, graças a Deus, mais um dia e mais uma noite se passou, ou seja, um dia a menos para a volta de Jesus. E meus irmãos, gostaria de fazer uma pequena pergunta para vocês. Será que nós podemos ir até Deus do jeito que nós estamos e então, ao estarmos com Deus, Deus vai nos transformar? E será que é possível nós servirmos a dois senhores ou é possível servir somente a um? Gostaria de meditar um pouco com os irmãos em Jeremias 4, do versículo 1 ao 4, mas vamos lendo devagarzinho. Vem dizendo assim, olha: Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Então a primeira coisa aqui que Deus diz para o povo de Israel, ali o povo escolhido, ele disse assim, olha, volta para mim. O que isso significa? Que era um povo que andava com Deus, mas que por ceder às tentações do inimigo, por ceder aos próprios desejos da carne, eles foram lá e ficaram idólatras. E quantas vezes nós vemos na história ali do povo de Israel que eles caíram? Quantas vezes eles começaram a perder guerras porque não tinham mais o favor de Deus, sendo que eles sempre ganhavam e eles sempre eram em menor número, quase todas as vezes, e Deus sempre dava a vitória para eles. Mas é assim, eles paravam de ter as bênçãos de Deus. Por quê? Porque agora eles estavam sozinhos, estavam andando somente por eles mesmos e não estavam mais junto com Deus, porque Deus é o único que tem amor e paciência para com todos nós. Mas olha só a continuação. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Então, aqui está um detalhe muito importante. A primeira coisa é nós irmos até Jesus, nós aceitarmos Ele de coração e reconhecermos que nós somos pecadores. Sabermos que independente do jeito que nós estamos, nós podemos ir até Jesus. Irmãos, não precisamos ficar perfeito para depois irmos até Jesus. Primeiro, a perfeição ela vem de Cristo. Segundo, todos nós somos pecadores. Como que nós vamos ficar perfeitos para fazer a vontade de Deus se nós somos pecadores? Se nós formos esperar e tentar fazer por nós mesmos, nós nunca vamos conseguir. Mas aí, depois desse passo, depois de irmos até Deus e começarmos a servir a Ele, começarmos a realmente amar a Deus, Deus fala assim para nós, olha, agora abandona os seus pecados. Porque não é possível servir a dois senhores. Ou você serve a mim, ou você serve a si mesmo, e consequentemente ao inimigo. E olha só a continuação. Se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações, e nele se glorificarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém, lavrai para vós outros campo novo, e não semeeis entre espinhos. Então, meus irmãos, Deus aqui ele quer nos dar um objetivo. Nós temos muitos objetivos aqui no mundo, mas todos esses objetivos a traça corrói. O ladrão pode vir e levar tudo de nós, e mesmo que a gente ajunte, algum dia, quando a gente vier a descansar, a gente não vai aproveitar mais tudo aquilo que a gente juntou. Mas Deus quer nos dar um objetivo. Se nós estivermos junto com Cristo, e querermos as recompensas dele para nós e aceitarmos que ele é nosso Salvador, então a gente vai viver eternamente com ele. E então aí sim teremos finalmente um objetivo e não andaremos mais vagueando por aí. Mas os irmãos perceberam aqui que Deus pede para a gente lavrar um novo campo e semear semente nova e longe dos espinhos? Por que tudo isso, meus irmãos? Porque será que adianta a gente pegar uma terra e simplesmente plantar nela sem preparar ela? Sem passar o trator, as grades, às vezes ver ali se precisa jogar um calcário, entre outros adubos? Como que a gente vai querer que aquela terra produza frutos? É a mesma coisa. Deus pede para a gente começar tudo de novo no nosso coração. E olha só o final. Circuncidai-vos para o Senhor. Circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia
das vossas obras. Então aqui, meus irmãos, às vezes nós podemos pensar assim: nossa, Deus falou que se eu continuar assim, Ele vai trazer consequências sobre mim e tudo vai acabar. Calma. Tudo no tempo certo. Primeiro, meus irmãos, ainda estamos em tempo de graça. Então hoje, se ouvirmos a voz de Jesus, temos tempo. Podemos ir até Ele, pedir perdão dos nossos pecados e começar a viver com Cristo. Mas por que Deus diz assim? Porque ao nós nos acostumarmos com o pecado, sempre fazermos aquilo e acharmos que é bom somente ir à igreja, acharmos que ler a Bíblia de vez em quando ou assistir um pedaço desse vídeo de vez em quando vai nos ajudar, é aí que estamos enganados, meus irmãos. Então Deus pede para a gente circuncidar o nosso coração, começar tudo de novo, polir ele junto com Cristo. Então, meus irmãos, enquanto Deus tem tido misericórdia conosco, que nós possamos aceitar as suas repreensões e também o seu amor. Esse era meu desejo de oração a cada um dos irmãos, que Deus possa abençoar a todos. E se você está aqui ainda, se quiser, pode curtir, compartilhar e também comentar.